Olá, muito bem-vindas, bem-vindos também. Na aula de hoje nós vamos entrar nos anos 60 e vamos falar do comecinho aqui da arte contemporânea. É sempre uma alegria, gente, chegar até aqui. Aí ano que vem a gente começa na pré-história, mas é sempre uma alegria chegar até aqui. Para isso, poxa, agora eu não sei qual que é o slide, vamos nesse aqui. Será que é? Aqui, esse aqui. Para isso, eu quero aproveitar e conversar com vocês, retomar o que nós vimos na aula passada, concretismo e neoconcretismo, beleza? Anos 60, fase de demolição. É aqui, comecinho do século XX, tudo de novo. Talvez seja a época mais contestadora de todos os valores estabelecidos pela burguesia. Para isso, a gente precisa pensar como foi os anos 50, sobretudo aqui no Brasil, hein? A gente chama essa arte dos anos 50 de arte pós-moderna. Na verdade, eu chamo de arte pós-moderna. Acho que faz bastante sentido. Porque ela vem depois do modernismo e antes da arte contemporânea. Em Brasil, nós temos dois movimentos muito relevantes, o concretismo e depois o neoconcretismo. Concretismo paulista, liderado pelo Valdemar Cordeiro, e neoconcretismo carioca. Um dos grandes expoentes é o Ferreira Goulart. Gente, concretismo não figurativo, vejam, os dois são não figurativos, os dois são geométricos, mas aqui nós temos um rigor matemático muito grande e aqui uma certa flexibilidade. Aqui nós temos o uso de materiais industriais com o objetivo de revelar que isso aqui não é nenhuma metáfora, que isso aqui não tem nenhum sentido oculto, isso aqui é um objeto concreto. Toda a sua significação está na sua superfície e nada mais. O movimento neoconcreta, ele vai surgir do movimento concreta. Claro, meu amor, eu tiro dúvida. Você pode me mandar no meu WhatsApp, que eu não vejo meu Telegram. Ó, vou mandar aqui. Se você quiser perguntar agora também, fica à vontade. A gente já tira essa dúvida. Eu só ver se eu mandei certo. Se eu conseguir tirar, né? E olha só, a gente precisa lembrar, então, que a Lígia Clark, o Hélio Oiticica, eles começam concretos. Então, tem algumas questões que tratam deles como concretistas. Não está errado, tá bom? Descansem o coração de vocês. Eles foram concretos também, eles participaram desse movimento concreto. A fase neoconcreta desses artistas começa quando eles deixam de considerar a arte um mero objeto e passam a perceber que a arte tem um significado existencial, emotivo, afetivo e principalmente quando eles percebem que a arte tem essa potência de despertar no espectador essas questões. É quando eles entram numa fase muito mais interativa. Então, a fase neoconcreta coincide com essa fase mais interativa, que dá ao espectador a capacidade de dar a significação dessa obra de arte. Lígia Clark, maravilhosa, começa aqui, ó, concreta, com essas pinturas de não figurativo, geométrico e rigor, e depois, ó, ela vai ganhando volume no espaço, vai rompendo as barreiras entre pintura e escultura até que na fase neoconcreta dela ela se torne interativa. Chama-se essa fase dela também como artista propositiva, porque ela propõe piras, ela propõe experiências, roupa corpo a corpo que a gente falou, e essa aqui caminhando, que eu acho lindo. Essa é uma fita de Möbius, que é a fita que simboliza o infinito. E aí, a pessoa que está realizando essa obra, ela precisa ir cortando essa fita ao infinito. Enquanto ela faz isso, ela vai pensando na sua vida e nas coisas que aconteceram. É uma obra que só tem significado porque o espectador atribui significado a ela. E o Hélio Oiticica, o moço da contracultura, olha só que bonitinho, gente. O Hélio Oiticica também tem uma fase concreta e vai indo para a arte neoconcreta. A fase neoconcreta é a fase propositiva, em que a arte ainda é linha, cor e forma,
mas ela significa mais que linha, cor e forma. Ela significa questões existenciais, efetivas, emotivas. E vejam só, cada vez mais a relação do espectador com o espaço é importante. Isso se chama arte de campo expandido. Arte de campo expandido, como nós vamos ver na aula hoje, é quando o espaço ele é expandido. Não é nem uma escultura, nem uma pintura, mas tanto a obra física quanto o espaço em volta dela tornam-se parte da obra. Porque vejam aqui nesse penetrável, não é só essas placas que são a obra, o espaço vazio entre elas também é uma obra. Todo o espaço aqui, ó, onde o espectador percorre, é a obra. Então, o espaço expandido. Gente, que bonitinho ele de sunga. Ele fez a instalação Tropicália, que foi o que consagrou ele dentre os brasileiros. Era um jardim, uma instalação em que tinha areia no chão, várias plantas, pássaros e essas construções aqui de chita e madeira, em que as pessoas entravam e se sentiam entrando nas quebradas cariocas. Esse é o objetivo. Então vejam, um labirinto semelhante às favelas, no final tinha uma TV ligada fora do ar. Tem uma incrementação sensorial. O objetivo é envolver o espectador na criação da arte com tato, olfato, enfim, visualidade. E Tropicália, porque o objetivo é criar uma imagem brasileira, obviamente brasileira. Então aqui tem esse objetivo de voltar-se para a sua identidade nacional, mas sem aqueles padrões da arte moderna. Olha que lindo. O Caetano Veloso vai ver essa instalação e vai dar o nome de tropicalismo para o seu movimento. Ok? Esse é o Brasil. Então vamos falar agora de 1960 no mundo. Primeira coisa que a gente tem que saber, acabou a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, todos aquele eixo cultural que era Paris, lembra? Montmartre, os cafés, Picasso, Renoir, enfim. Esse eixo cultural que antes era Paris se muda para Nova York. Nova York se torna o próximo eixo cultural. E quem foi para Nova York? Duchamp, né? Então essa arte que vai se dar nos Estados Unidos, ela é sobretudo filha de Duchamp. Qual que era o objetivo de Duchamp? Qual que é o objetivo das vanguardas europeias? Romper, sobretudo, com a noção de obra de arte. Os dadaístas, eles gostariam de fazer a anti-arte, né? Quebrar todos os nossos conceitos sobre obra. Ou o que o Peter Burger diz? Desse modo, questiona-se provocadoramente o conceito de essência da arte, tal como tem sido entendido desde o Renascimento. Isso é, a criação individual de obras singulares. No caso das vanguardas, o próprio ato de provocação questiona o lugar da obra. Então, desde o Renascimento, a gente tem aquela noção de que obra de arte é um objeto feito pelas mãos dos artistas. É um objeto singular, só existe ele. E ele é feito a partir de muita dedicação e talento. Olha para a instalação do Oiticica. Tem um objeto? Não, né? A ausência de um objeto fixo, comercializável, perene, é uma das grandes rupturas da arte moderna que vão continuar aqui em 1960. No lugar desse objeto que é fruto do talento do artista, nós temos o gesto provocativo. Então, eu digo que arte é parangolé. Eu trago a mangueira inteira para dançar a minha obra de arte com uma capa de parangolé. O gesto provocativo é muito mais importante que o objeto. E também essa vontade de romper claramente com o mercado de arte, né? Eu não quero vender a minha obra. Mas isso é só naquelas correntes mais críticas. O que a gente percebe aqui? Que vão surgir em 1960 o que se chamou de neovanguardas. Neovanguardas é uma nova tentativa de romper com a tradição. E aí elas vêm com tudo. Quais são essas neovanguardas? A primeira é o expressionismo abstrato do Jackson Pollock. Essa é uma neovanguarda de 1960. Jackson Pollock é um artista norte-americano, então agora estamos falando sobretudo de artistas norte-americanos. E o estilo dele foi chamado de action painting, pintura de ação. Olha o tamanho do Pollock, olha o tamanho da tela. Ele precisa se ajoelhar na tela, ele precisa caminhar pela tela inteira.
Vocês percebem que a tela não está num cavalete? Ela está jogada no chão? Existe, toda uma mudança de atitude fisicamente em relação à obra. O nosso corpo, a posição do artista muda. Ele precisa agora estar em completo movimento. É uma pintura que envolve o gesto do corpo inteiro. A tinta dele é bem aguada. Ele joga essa tinta no chão e ela pinga na tela. Por isso, dripping, que lembra o jazz. A gente vai ver o que é o dripping jazz. Mas, action painting é pingar e bater a tinta, trabalhar no ar e saber onde ela vai aterrissar. Lembra um pouco essas caligrafias chinesas, não é? Principalmente aqui nesse azul. Por que isso é expressionismo abstrato? Porque ela é não figurativa e porque ela vem desse lugar de máxima expressão subjetiva. Ele tem todos os seus demônios, todas as suas questões por dentro e ele se liberta fazendo essa pintura que é praticamente uma dança completamente gestual. Esse tipo de pintura está altamente relacionado ao movimento musical do jazz nos Estados Unidos e, sobretudo, do free jazz. O jazz, gente, como disse La La Land, vocês já assistiram La La Land? Tem uma cena que ele ensina o que é jazz para ela. E ele fala que o jazz surgiu num bar em New Orleans, quando vários imigrantes não sabiam falar inglês, cada um falava uma língua, e cada um pegou o seu instrumento e começou a improvisar. O jazz é uma música das comunidades negras norte-americanas, imigrantes. Ele vem da origem do blues, mas o jazz ele tem toda a sofisticação dos instrumentos de música erudita. Então, tem guitarra, bateria, tal, tem todas as escalas e todas essas teorias, mas ele vem desse lugar de improvisação. O jazz, na sua definição, é a improvisação democrática entre os seus participantes. E o free jazz é o máximo dessa liberdade na improvisação. É aquela música que não pretende ter nenhum roteiro, que não pretende ter nenhuma escala para seguir. Imagina todo mundo improvisando livremente ao mesmo tempo. Quer expressão de arte mais norte-americana que essa? Sobretudo num contexto de regimes ditatoriais em todo o mundo. Bonito, né? Eu acho muito bonito, pelo menos, essa concepção de liberdade que o jazz pressupõe e que o expressionismo abstrato também. Agora, o free jazz, se ele é bonito ou não, aí é com vocês. Vamos ouvir um trecho. Deixa eu só conferir se a gente está conseguindo compartilhar o som. Eu tenho um amigo que toca free jazz. Fui assistir algumas apresentações dele. Foi o suficiente. Vai lá, atenção. Deixa eu ver se vocês estão prontos. Olha como a bateria é relativamente Olha como cada artista é relativamente cada uma tem um sujeito. Pois é, né? Esse é um dos principais álbuns do free jazz. Depois disso tem a improvisação livre, que daí não é necessariamente jazz, mas é tipo isso. Sensacional, né? Esse, então, senhoras e senhores, é o Jackson Pollock. Contemporâneo ao Jackson Pollock, nós vamos ter a pop art. Vamos pensar que os Estados Unidos tinham uma economia fortalecida depois da Segunda Guerra Mundial, um mercado consumidor bombando, vai coincidir com a era de ouro do rádio, com a era de ouro de Hollywood. Então vejam, aqui o Jasper Jones, ele vai fazer 3 bandeiras. O Jasper Jones, ele também está associado ao neodadaísmo, porque ele se apropria de objetos cotidianos e dá uma nova contextualização. Só que ele vai ser um dos vovôs aqui da pop art, por usar esses símbolos nitidamente norte-americanos e essa justaposição de cores vivas, tá bom? A gente vai ver que toda a arte contemporânea, toda a arte pop, perdão, ela tem algumas características em comum. Primeiro, ela é popular, ela sempre fez muito sucesso e ela vem de um lugar que é popular.
Por que eu digo popular? Popular em oposição ao erudito, né? Você entra no Louvre, você não pretende encontrar esse tipo de coisa. Isso é o tipo de coisa que você encontra nas propagandas, nas revistas, na televisão. Inclusive é o surgimento da TV, essa época. Ela é uma arte transitória, ela não se pretende eterna. Ela é consumível, acima de tudo, ela é a expressão de um povo que está lidando com o consumismo da forma mais intensa já vista até então. Ela é de baixo custo, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy, chamativa, glamourosa, enfim, um grande negócio. Características. Primeiro, a pop art, principalmente nos seus primeiros artistas, são quadros imensos. Vejam, 1,27 m por 1,52 m. São quadros bem grandes, de cores incrivelmente chamativas, muito vibrantes e temáticas. Quais são as temáticas? Produtos eletrodomésticos, entalados, estrelas do cinema, esses milagres da vida contemporânea pós-1960. Olha o tamanho, gente, desses quadros do Jamie Honsky. Geralmente são feitos com tinta acrílica e não tinta a óleo. A ilustração ela é muito forte, retirada dessas questões populares. Vejam só, ele vai romper com aquela barreira entre a arte do museu e a arte fora do museu, entre belas artes e design, propaganda, televisão. Assim como o dadaísmo se apropria de coisas que não são arte e colocam no museu, o pop art também faz isso. Então, ele se apropria dessas imagens de TV, dessas coisas que não estão no circuito artístico e recontextualiza, colocando dentro do circuito artístico. A principal diferença é o motivo pelo qual eles fazem isso, né? Quando o Dada pega um pinico e coloca no museu, ele faz isso para quebrar a nossa concepção do que é arte. Quando o Andy Warhol, ou o Lichtenstein, ou o Honzek pegam bacon e colocam no museu, eles não estão contestando o bacon e o modo de vida norte-americano, eles estão exaltando o modo de vida norte-americano de 1960. Andy Warhol é este senhor polêmico, espirituoso e pop, uma das grandes personalidades do século XX. O Andy Warhol tem um estilo muito específico de pop art que se consolidou. Ele vai fazer uma produção mecânica da imagem. O que isso quer dizer? Xerox. As obras de arte dele, galera, são xerox. Chama-se serigrafia. Nessa época eram impressões preto e branco, porque não tinha xerox colorido. Mas ele imprimia uma imagem em preto e branco e depois pintava por cima dessa imagem. Continua naquela linha dadaísta, naquela linha das vanguardas que a gente viu do Peter Burger, né? De você romper com a ideia de que o objeto artístico ele é único. Não, o objeto artístico agora está dentro do contexto do consumo de massa. Ele não é único. Ele não vem das mãos do artista, assim, de uma forma grandiosa. O uso original e brilhante da cor, não preciso nem falar, né? Olha só, cores incrivelmente vibrantes. E os materiais que se usam são materiais industriais. Ele vai fazer muito sucesso com essa serigrafia, gente. Ele vai pegar essas imagens da era de ouro de Hollywood, dessa era de ouro do rádio, sem autorização deles, olha só, uma época em que os direitos autorais eram mais simples, não é? E vai reproduzir infinitas vezes. Então, aqui, 8 Elvis, são 8 Elvis. Com a técnica da serigrafia, ele fez a mesma imagem 8 vezes. É um dos quadros mais famosos. Galera, não é pincel, não é a mão dele. São procedimentos mecânicos de reprodução da imagem. E isso faz dele muito relevante, porque é novo, entende? Ele contesta tudo isso. As vanguardas tinham contestado, mas sem esse espírito, sem esse bom humor, e não dessa forma. Os dípticos, díptico é quando você tem mais de uma figura, díptico, tríptico. Aqui, então, a serigrafia pintada depois com as cores vibrantes. E aí, de fato, pintada pelo Andy Warhol. Da Marilyn Monroe. Vejam, Elvis, Marilyn, por aí vai. Coca-Cola. Nossa, ele tem muita série sobre Coca-Cola, sobre sopa. Se vocês querem saber a diferença do dadaísmo e da pop art, vamos ler aqui este texto do Andy Warhol. O que é incrível sobre este país, os Estados Unidos, é que os consumidores mais ricos e os mais pobres compram essencialmente as mesmas coisas. Você pode estar assistindo TV, ver uma Coca-Cola e você saberá que o presidente toma Coca-Cola. Elizabeth Taylor toma Coca-Cola.
E você pensa que também pode você tomar uma. Uma coca é uma coca. E não há dinheiro que te faça ter uma coca melhor que a que o vagabundo da esquina está tomando. Todas são iguais e todas são boas. Liz Taylor sabe disso, o presidente sabe disso, o vagabundo sabe disso. E você sabe disso. Que lindo, Andy Warhol! Que bom que você pensa assim, né? Seria muito gostoso se a gente pudesse pensar isso. Mas ok. Vejam que tem aqui um clima de otimismo de 1960 que beira a ingenuidade. E vejam, sobretudo, como o Andy Warhol, ele eleva esses bens de consumo como expressão máxima de uma ideologia, de uma forma, enfim, a glorificar esses bens. Quando o Andy, tô doida. Quando o Dada, quando o Duchamp, ele pega que seja uma roda de bicicleta e leva para o museu, ele está dessacralizando o museu, não tornando sacra a roda de bicicleta. Percebem a diferença? O Duchamp, ele não pretende elevar nenhum objeto ao status de culto, enfim, de fetiche da mercadoria, como acontece aqui. O que o Andy Warhol faz é justamente isso, né? Então, o Dada tem essa vontade demolidora e o pop art tem essa vontade de culto. Mais famosa das sopas, Campbell Soup. O Richard Hamilton, ele é um inglês. A pop art, ela começa, assim, sobretudo nos Estados Unidos, na Inglaterra também, mas ela se populariza nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ela é, acima de tudo, a crítica. Não tem nenhuma crítica social envolvida, vejam o Andy Warhol. Agora, quando a pop art se espalha pelo Brasil, quando se espalha mesmo aqui para Londres, você tem alguma pop art que é ligeiramente crítica. Vejam aqui essa colagem do Richard Hamilton. O que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes? É uma pergunta, né? Existe um questionamento. E aí você vê a futilidade. O que torna esse lar atraente? É a beleza dos corpos? É os eletrodomésticos? Não tem aqui nenhuma referência à elevação moral desses personagens. Então, a pop art fora dos Estados Unidos assume um ar ligeiramente crítico. Beleza? Vamos falar agora de op art. Professora, pop art e op art, meu, sério que tem diferença? E aí, ué, uma é pop e a outra é ótica. Vejam só, op art de 1964 é uma vertente dessa arte. Bom, a op art, eu ia falar que ela é não figurativa, mas nem sempre. A op art, ela é um estilo de obras artísticas de cores bem chamativas e que provocam ilusões de ótica. É isso. Tem uma série de pintores que vão se dedicar a fazer essas obras com ilusão de ótica, e aí a revista Times, em 1964, vai chamar de Optical Art. A op art é altamente simples, é só ilusões de ótica para aparentar movimento. Os efeitos visuais com o posicionamento das peças para enganar o olho do espectador. Olhem só. Você tem aqui a sensação de movimento. Está muito ligado, a gente tem que lembrar que isso é 1960, né? Está muito ligado às experimentações com LSD. É a primeira vez que a gente vai ter essas drogas sintéticas e tem muitas experiências envolvendo isso, inclusive dentro das esferas governamentais. E, e é a década do psicodelismo, né? Então essas cores vibrantes, essa sensação de estampas que se reproduzem são altamente psicodélicas, tá? E criam ilusões de ótica. Agora, o buraco fica mais embaixo, gente. Vamos falar do minimalismo. Vocês vão perceber que, como a gente estudou o concretismo, o minimalismo ele vai fazer muito mais sentido. Mas o minimalismo ele vai ser a corrente de 1960 dos Estados Unidos. Primeiro, elas se chamam minimalistas.
mas elas são imensas, tá? Essas obras, elas geralmente são tridimensionais. Elas não são pinturas, elas são tipo uma escultura, são obras tridimensionais, gigantes. Olha só essa obra Minimal, do Tony Smith, chamada Cigarro. O tamanho da pessoa, olha o tamanho da obra. Professora, se elas são grandes, por que elas chamam minimalistas? Ora, elas chamam minimalistas porque elas são mínimas na sua forma, mínimas no seu conteúdo. Pensa no Jackson Pollock, que estava rolando nessa época. O Jackson Pollock é a arte do excesso. O excesso de tinta, o excesso de cor, o excesso de forma e o excesso do artista. O artista despeja tanta carga emocional em cima daquilo que é overwhelming, não é? A arte mínima vai tirar tudo isso. E, sobretudo, vai querer criar uma obra que é isenta de significações simbólicas. O que isso significa? Nada. Mas isso aqui não é o desespero do homem em relação ao progresso técnico? Não. Mas isso aqui não significa... Não, você não entendeu, amigo. Isso aqui não é uma metáfora. Isso não significa nada. É mais ou menos o que o concretismo propõe, né? Fazer uma obra de arte que é mínima de conteúdo simbólico. Ela tem sempre esse aspecto não figurativo, o minimalismo, tem sempre esse aspecto geométrico e tem sempre esse diálogo com a estética industrial. Nossa, professora, lembra muito concretismo. Lembra muito concretismo. Vem do mesmo lugar, vem do mesmo desejo. A diferença aqui está no tamanho das obras, né? As obras minimalistas, ó, elas são gigantes. E aí, isso que é massa. Porque as obras, por serem gigantes, o espaço vazio entre elas importa. E é daqui, ó, que os Estados Unidos vai perceber que uma escultura minimalista, ela não é só esse espaço, ela também é um espaço em volta dela. Portanto, ela se torna uma arte de campo expandido. Legal, né? Então, minimalismo. Trabalhos mínimos. Olha só, isso aqui é um espelho, um cubo de espelho chamado Sem Título. Cara, eu não vou dar nenhum título para essa obra para você não achar que ela significa nada. Se você quiser dar alguma significação para ela, você dê. Ó, tá vendo que tem aquela noção da arte contemporânea de jogar para o espectador a significação da obra? E, gente, funciona. Porque você chega no museu, você olha uma obra que não tem cor, poxa, é um espelho, ela praticamente não tem cor própria, né? Ela reflete a cor que está em volta dela. É um cubo, que é uma forma mais básica que um cubo. Como que isso é uma escultura? E aí não tem título. Gente, isso aqui deixa alunos de arte loucos. E eu digo isso com propriedade. Por muitos anos eu ensinei o minimalismo e é uma das questões que os alunos mais me perguntam. Arte naif e minimalismo. Professora, mas eu não entendi. Professora, mas o que significa? E eu comecei a perceber que grande parte disso, e eu digo eu mesma também como estudante investigando isso, é porque a gente não acredita que significa só isso. Vocês já perceberam como a gente deseja aquilo que a gente não tem? E muitas vezes a gente passa a ter aquilo que a gente desejava e o desejo se perde, né? Quando eu olho para uma obra minimalista, ela é ausente. Não tem, não tem. E a gente deseja aquilo que não tem. Então você olha para a obra minimalista e você fica com aquela sensação de, mas é só isso? Mas tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter alguma pira. O fato dela ser ausente de cor, dela ser ausente de significado, dela ser ausente de forma, desperta no espectador um desejo muito grande de desvendar o que elas significam, de atribuir para ela questões metafísicas, questões simbólicas. Então funciona. Funciona porque elas se pressupõem neutras, sem conteúdo simbólico, mas o espectador se sente compelido a atribuir significados a ela. Louco, né? Mas ó, o que a gente precisa saber então? Minimalismo são obras mínimas. Mínimas de conteúdo, mínimas de forma. A exaltação é da realidade objetiva, não é nenhuma metáfora além dela. É só o mundo aqui no agora. Obras neutras, sem conteúdo simbólico. Percebam, isso é uma escultura? Isso é uma pintura? Fudeu. Isso é uma obra de campo expandido. Por quê?
Por que não é uma pintura? Porque ela é tridimensional. Por que não é uma escultura? Cara, porque são 4. E porque são 4 e elas não têm nenhum pedestal. O fato delas não terem pedestal é a mesma coisa quando a Lygia Clark tirava moldura. Você tira aquele limite entre o espaço da obra e o espaço do espectador. A obra convive no mesmo espaço que a gente. Não tem essa delimitação. Então, ó, são obras não figurativas, tem uma estética industrial, sempre linhas retas, sempre essa ideia de austeridade, sem ornamentos, ordem, geometria, retilíneo, o acabamento preciso, é sempre muito mínimo. Ó. Isso aqui é um cubo e ainda é um cubo vazado. É o destaque para o mínimo, sempre. Redução ao máximo possível, síntese, simplicidade o máximo possível. Não tem pedestal, não tem moldura. Então, não tem distância entre o observador e a obra. E aí, nós temos uma série de obras mínimas, por exemplo, do Dan Flavin, que são feitos aqui com lâmpadas fluorescentes. Lembra a psicodelia de 1960? Está entrando aqui. Só que está entrando dessa forma. Continua não figurativo, continua dialogando com o mundo industrial, mas agora com luz. O diálogo é com o espectador e o espectador que vai determinar o sentido da obra. Dependendo do ângulo em que o espectador observa essa obra, ela tem uma aparência específica. Gente, isso aqui são os penetráveis do Oiticica, não é? Muito parecido. Beleza? Então essa é a arte mínima. O que é importante saber do minimalismo? Que não tem pedestal, que elimina esse espaço entre a obra e o espectador, e isso faz dela uma obra de arte de campo expandido. Meus amores, vamos falar do contexto de 1960, porque vamos falar de tropicalismo. Eu acho que eu vou gravar um vídeo de tropicalismo para vocês por conta do nosso tempo. 1960, arte contemporânea. Nós temos aqui em 1960 a década de revolução cultural, de grande contestação radical de todos os valores do mundo burguês do século XX. Vamos pensar, até os anos 60, até coloquei aqui tradição, nós temos relações muito fixas de autoridade, de hierarquia. Coloquei aqui no fundinho, tá bem difícil de ver, pessoas com aquelas perucas brancas, típicas do século XIX. Mesmo desde o século XIX, você tem um poder dos homens sobre as mulheres que era inquestionável, um poder dos pais sobre os filhos que era inquestionável. O jovem não tinha capacidade de decisão nenhuma. A voz dele não era levada em conta para nada. Chega em 1960, ele é mandado para o Vietnã. Geralmente é uma geração que já passou por um estudo, que tem de fato, o estudo ele se populariza muito, sobretudo nos Estados Unidos. E aí você tem uma massa que é um pouco mais crítica, né? E diferente dos seus avós, eles não querem ser mandados para o abate numa guerra que não faz sentido. Então você tem um questionamento muito intenso da política norte-americana em 1970 e o jovem começa a dizer, não vou, não quero, eu quero ser adulto, eu não quero ser o adulto que eu vejo diante de mim. Faça amor, não faça guerra, vou deixar meu cabelo crescer, a minha barba crescer. Então, contracultura é criticar a cultura convencional. Criticar, sobretudo, o papel dos jovens no mundo e uma mudança irreversível na família. Você tem agora os contraceptivos, a liberdade sexual, a quebra dessa hierarquia de poder entre os homens e as mulheres. Isso vai refletir, com certeza, no tropicalismo e nesses movimentos dessa época. Nós vamos ter um conflito de gerações. Você tem uma geração aqui que vai fazer experiências com drogas, que vai ter um contato maior com o misticismo oriental, as vivências em comunidade, e essa contracultura, o questionamento dos padrões de comportamento, que vai criar aí uma divisão muito significativa entre as gerações. O tropicalismo, eu já vou falando até o tempo acabar, deixa eu ver, temos 5 minutos. O tropicalismo vai ser um movimento de contracultura no Brasil, que vai estar super relacionado ao movimento de contracultura global. Então, quando a gente tem Beatles, movimento hippie, 1968 e todos os protestos na França, essa é uma era de contracultura no mundo. E nós temos contracultura made in Brasil. O tropicalismo vai se dar em 1967, 68, 69, no auge da ditadura militar. Imagina a coragem desses caras de falar faça amor, não faça guerra no meio da ditadura militar. Funciona até 68. 68 a galera é presa e torturada. Em 69 o movimento resiste um pouquinho e morre. Depois de 68 não tem muito o que fazer aqui no Brasil. Mas ainda assim, tropicalismo 67, 68, 69. 67 é o auge.
Em 68 é a publicação do manifesto, é a discussão das ideias e a prisão dos seus participantes. E 69 aí é o resquício que fica aqui no Brasil. O tropicalismo foi um movimento jovem de ruptura no Brasil. Nós temos o Hélio Oiticica nas artes visuais, o Zé Celso Martinez Correia no teatro, Glauber Rocha no cinema e na música, sobretudo Caetano, Gil e os Mutantes. Vejam só, o Caetano, o Gil, a Rita Lee dos Mutantes, a Nara Leão e o Jorge Ben, que não está no manifesto, mas que foi essencial para o movimento tropicalista. Qual era o objetivo do tropicalismo? Quando a gente pensa em 1960 no Brasil, principalmente depois da ditadura militar, em 64, nós temos claramente dois clubinhos. É a época em que a TV vai chegar nos lares brasileiros e a TV vai ter alguns festivais, por exemplo, o Ídolos, né? Aí tem o Festival da Canção da TV Record, o Festival da Música Popular Brasileira. E esses festivais, gente, todo mundo parava para assistir, era uma coisa muito importante. O som era uma bosta, nem dava para ouvir, mas era uma coisa muito importante. Nesses festivais existia dois clubinhos. O clubinho da Bossa Nova, que veio lá dos anos 50, e que era um clubinho que estava muito preocupado em usar uma música verdadeiramente brasileira, voltada para o samba, fazendo crítica às questões nacionais e fazendo frente à ditadura militar. E aí você tem a galera da Jovem Guarda, que vai usar a guitarra elétrica, que vai se inspirar nos Beatles, é a turma do Iê, Iê, Iê. Então você tem a turma raiz e a turma do Iê, Iê, Iê. E eles não se encontram, eles não se dão bem. Um odeia o outro porque usa guitarra elétrica e um odeia o outro porque acha a música muito chata. Essa música de raiz, com influência da bossa nova, ela vai se popularizar e ela vai se tornar a MPB. A MPB, ela não tem muito de rock and roll, ela tem muito mais desses elementos tradicionais da música brasileira, e ela se tornou um grande representante da resistência contra a ditadura. Então, de um lado você tem a MPB, que é essa versão descendente da bossa nova, de outro você tem a Jovem Guarda. O tropicalismo é um movimento que vai vir no meio. Eles vão praticar a antropofagia do Oswald de Andrade. Eles vão olhar para a MPB e vão falar, massa, legal que você está usando samba. Eles vão olhar para a Jovem Guarda e falar assim, mano, Sgt. Pepper's The Beatles é vida, é sucesso. Eles vão gostar muito do rock and roll. Então, o que eles vão praticar? O canibalismo cultural. Eu devoro o rock norte-americano, eu devoro o baião nordestino e eu vou deglutir uma música verdadeiramente brasileira que seja a mistura de tudo isso, com o objetivo de criar uma imagem nacional. Então, frutas na cabeça, tudo bem psicodélico, inclusive. Ó, depois eu volto para aquele slide, tá? O tropicalismo, portanto, foi essa antropofagia cultural, uma geleia geral. Ele foi absolutamente sincrético. Ele vai misturar rock, principalmente Beatles. Esse álbum aqui do Gil é sensacional. Ele fala que é a mistura de Sgt. Peppers com banda de pífaro de Caruaru, que é típica da Bahia. Então é a mistura de rock com bossa nova, com samba, com bolero, com baião, com rumba. Vai romper aquela distância que existia entre música erudita e música popular. Vamos misturar tudo. Mais ou menos o que a pop art faz também, né? Vamos romper com essa separação entre alta cultura de Iracema, José de Alencar e de cultura de massa, Brigitte Bardot e Cachorro Quente. Mistura tudo. Inclusive a música Tropicália do Caetano fala ao mesmo tempo de Iracema e de Hot Dog Bang Bang. Vamos misturar a tradição e a vanguarda. Os Mutantes são os primeiros a usar a guitarra elétrica num festival da canção. Eles chamaram os Beach Boys norte-americanos. Esse é o álbum Manifesto deles, de 1968. Ok? Um beijo, queridos. Bons estudos para vocês. Vou deixar algumas questões. Falou. Tchau, Raquelzinha. Tchau.